Racismo reverso. Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá, pessoal. Dois acontecimentos no Brasil levaram à reflexão sobre o racismo. O primeiro foi a atitude de duas empresas que, ao abrir oportunidade de emprego, restringiram apenas aos de pele negra. E o segundo evento é um programa televisivo que confina pessoas dentro de uma suposta casa, onde ali temos manifestações no mínimo estranhas e que tem levado os brasileiros a debaterem acerca desse tema tão importante. Bem, nesse sentido, nós vamos discutir sobre o que é chamado de racismo reverso. E por racismo reverso, nós entendemos o racismo de um negro contra um branco. Então, é nesse ponto que nós vamos seguir nesse vídeo. Falando sobre esse aspecto, existem os negacionistas, que são os negacionistas de esquerda. Eles dizem que não há nenhum tipo de racismo reverso. Eles dizem que, na verdade, a atuação destas pessoas de pele negra que hostilizam pessoas de pele branca ocorre por conta do resultado de um processo histórico. Por quê? Porque eles vão afirmar que existe um tipo de racismo estrutural. Ou seja, não é a prática do racismo, mas o racismo está na própria estrutura do Brasil. Estrutura política, cultural, religiosa. E isto, então, faz com que estas atitudes por parte das pessoas de pele negra sejam aceitas, porque seria uma reação para estabelecer um contrapeso diante daquilo que eles chamam de racismo estrutural. Bem, de antemão, eu gostaria de trazer aqui a discussão de que não há, de forma nenhuma no Brasil, um racismo estrutural. Até porque o Brasil, segundo alguns, é a nação, o povo que mais miscigenou, onde temos o maior número de misturas entre negros, brancos, índios, enfim. Nós temos aí um povo que é miscigenado. Portanto, seria impossível ter na sua estrutura um racismo, como aconteceu, por exemplo, na África do Sul, na época do apartheid, como aconteceu nos Estados Unidos, por conta do racismo legalizado, ele fazia parte da lei. No Brasil, não temos esse tipo de situação. Então, esse discurso do racismo estrutural cai por terra. O segundo ponto é que a gente precisa entender que racismo não pode se concentrar aos escravos negros do passado. Essa situação do passado quanto aos negros, os africanos, foi horrorosa, foi execrável. A gente deve, sim, banir das nossas práticas qualquer tipo de preconceito ou tentativa de enaltecer este período, especificamente quanto à escravatura, mas escravos na história mundial não se restringe aos negros. Só para que a gente possa compreender um pouquinho, e utilizando pouco tempo para esse tipo de discussão, podemos até num próximo vídeo discutir mais profundamente, mas escravos brancos existiram, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, os eslavos, né, que é aquela parte oriental da Europa, por muitos séculos eles foram escravizados. Eram brancos, como os russos, os poloneses, os tchecos, os eslovacos, enfim, eles foram utilizados, foram caçados e foram aprisionados como escravos. Por exemplo, na Crimeia, escravos eslavos existiram até o século XVIII, como também até o século XVIII na costa berbere, que é aquela costa muçulmana, né? Aquela costa islâmica no norte da África. Cristãos brancos foram escravizados na Espanha islâmica até o século XV. No Império Otomano, que é o Império Turco-Otomano, houve escravos brancos europeus até o século XX. Isso mesmo, até o início do século XX. Aliás, a discussão na Europa para proibir a escravatura de brancos com certas variações, diga-se de passagem,
só aconteceu a partir do século XIX. De acordo com Bruce Baum, nesse livro ele vai dizer que essa discussão na Europa ela só surge no século XIX, como eu disse, com algumas variações. Mas até o século XX temos escravos europeus brancos sendo utilizados, principalmente mulheres nos ambientes muçulmanos. Então, o problema da escravatura não está na cor da pele, mas está no coração humano, na maldade humana, no pecado humano. Como Thomas Sowell mesmo afirmou, e ele é um grande intelectual, diga-se de passagem, ele disse que os escravos negros da África não foram escravizados, não foram capturados por conta da cor da sua pele, mas porque estavam disponíveis. Até porque estes negros que foram trazidos para a América eram escravizados por negros. Você tem ali a guerra entre grupos tribais, entre etnias, entre povos, e aquele povo vencedor, com a sua liderança, escravizava os negros, traziam para a costa, e estes negros africanos, eles negociavam com os europeus, esses escravos, para que fossem trazidos para a América. No Brasil, negro escravizou negro, exatamente, conseguia sua alforria, ou então fugia para comunidades que eram chamados de quilombola, onde lá existiam escravos negros, assim como mulheres espanholas foram escravizadas pelos Mbaiá, um povo indígena que atuava muito a partir do processo de colonização. Então veja, o assunto escravatura precisa ser discutido em toda a sua dimensão. É claro que no Brasil isso foi muito mais forte, do branco escravizando o negro aqui. Ninguém está negando isso. Mas é necessário entender que o problema da escravidão está para além da cor da pele. Está muito engendrado em um coração malvado, um coração maldito, um coração cheio de erro e de pecado. É por isso que quando nós falamos sobre racismo reverso ou um racismo que é moralmente aceito, não é racismo. Quando uma pessoa que tem a coloração da sua pele X, ele execra, ele comete injúrias, ele cerceia outra pessoa por causa da cor da sua pele, isto é racismo. E não adianta vir com desculpa do ponto de vista da história, das estruturas sociais. Não, é racismo. E no Brasil nós vivenciamos o que eu poderia aqui determinar, 3 tipos de discriminação racial, ou como muitos falam, né, discriminação racialista, né, um neologismo aí para ocultar a palavra racismo. Existe a discriminação negativa. A discriminação negativa foi aquela praticada pelas 2 empresas que eu mencionei no início deste vídeo. Abre ali um edital de contratação, mas só podem pessoas de pele negra. Então isso é uma discriminação negativa, porque fecha a oportunidade para aqueles que são de pele amarela, pele branca, indígenas, corta. É somente aquelas pessoas que possuem a pele negra. Existe também a discriminação positiva. A discriminação positiva, ela recebe esse nome porque ela age através de cotas. Ela é positiva porque não cerceia o restante da sociedade, mas abre um túnel, um caminho exclusivo para estas pessoas. Só que tem um problema. Quando nós olhamos para essa discriminação positiva, que é a discriminação de cotas, isso não tem limite. Não tem limite. Hoje, as universidades federais, elas possuem algo que se chama, mais ou menos, Comissão de Heteroidentificação das Características Fenotípicas. Em outras palavras, isso é um tribunal racial. É um grupo que vai avaliar se aquela pessoa que se diz negra, se diz indígena, se diz, enfim, se ela realmente é pelas características físicas. Isto
é um absurdo. E para além da discriminação negativa, que cerceia os demais, ou a discriminação positiva, que ocorre através de cotas e que gera esta comissão horrorosa que eu mencionei, nós temos também a discriminação fenotípico-cultural. O que é isso? É aquilo que se chama de apropriação cultural. Então, uma pessoa branca ou uma pessoa com características asiáticas, ela não pode usar adereços que supostamente pertençam historicamente à cultura negra. Mas isso também é um absurdo, porque cultura não é apropriação, não existe apropriação cultural. O que existe é, de fato, uma vivência onde nós partilhamos desta cultura. E aí nós chegamos à seguinte conclusão. O que este movimento chamado de racialismo reverso, ou racismo reverso, ou compensação histórica, o que ele reflete? Bem, primeiro, ele reflete a negação da realidade. Se nega completamente a realidade. Por quê? Porque no Brasil nós vivemos miscigenação. Nós temos muitos brancos, que são descendentes de negros. Que na sua ascendência existem pessoas negras, ex-escravos. E aí? Como é que fica? Então essa pessoa ela tem os mesmos direitos com relação àquele que tem a pele negra? Porque a ascendência é a mesma. Você tem um negro ali. Como, por exemplo, muitos que possuem a pele negra têm ascendência branca, europeia. E aí? Como que fica? Como é que nós podemos lidar com essa questão? Aí parte para as questões fenotípicas, ou seja, parte para as questões da aparência física. E isto é complicado, isso é, ao meu ver, até perigoso. Essa negação da realidade, ela também vem quando as pessoas elas se apegam à ideologia, que é a narrativa, em detrimento da honestidade histórica, que é a realidade. Então cria-se uma narrativa e essa narrativa então vai favorecer práticas que quanto ao conceito de moralidade são questionáveis, mas não importa. O que de fato devemos levar em consideração é a ideologia, é essa narrativa que vem destituindo, desconsiderando e até ocultando a honestidade histórica. Quando eu falo honestidade histórica, eu estou me referindo ao apego à realidade. O segundo aspecto que nós podemos refletir acerca dessa prática é a própria moralidade seletiva. Moralidade seletiva, o que é? É que não é importante o conteúdo da fala, é importante quem está falando. Então não é o que se fala, é quem fala. Quando olhamos para esse tribunal racial que eu mencionei, que vai tratar de identificar se uma pessoa é ou não pertencente àquela aparência que julga ter, né, a comissão de heteroidentificação das características fenotípicas, isso do ponto de vista moral, isso é extremamente questionável. Extremamente questionável. Mas a moral da esquerda ela é seletiva. Então, se você está do nosso lado, tudo vale. Se você está do outro lado, nada vale, né? Infelizmente, é assim. E o que nós queremos dizer com isto é o seguinte: não se nega a existência de racismo no Brasil. Existe racismo no Brasil, sim, de brancos contra negros, e esse racismo deve ser combatido duramente por força da lei e pela própria moralidade que devemos cultivar no coração. Racismo é para ser combatido. Agora, racismo de qualquer lado. Não é só de um lado, mas de qualquer tipo de manifestação deve ser combatido. Porque nós precisamos ser comprometidos com a realidade, não com a ideologia. Nesse sentido, é preciso que tenhamos honestidade. Ok, pessoal. Para encerrar, eu gostaria de indicar duas leituras que são muito, mas muito importantes para a nossa compreensão. A primeira leitura é deste livro aí, ó. É o Sobre o Relativismo Pós-Moderno e a Fantasia Fascista da Esquerda Identitária, do antropólogo Antônio Risério.
É importante ressaltar que Antônio Risério, ele é um antropólogo de esquerda, é isso mesmo, e ele mesmo afirma, ele não abre mão de ser da esquerda, mas ele é alguém que olhou para a realidade e com honestidade ele faz uma crítica muito pertinente a este movimento no Brasil. E o segundo livro, a segunda leitura que eu quero trazer para vocês aqui, é do famoso livro de Thomas Sowell, que é Ação Afirmativa ao Redor do Mundo, um estudo empírico sobre cotas e grupos preferenciais. O livro do Antônio Risério é pela Top Books e o livro do Thomas Sowell é pela Realizações. Então, compre esse livro, leia e assim você terá a visão real de todo este processo que acontece em várias partes do mundo e principalmente aqui no Brasil. Bem, pessoal, espero que você tenha me acompanhado até aqui. Muito obrigado. Você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal. Você que já é inscrito, dá uma checada, compartilhe esse vídeo o máximo que você puder, se for do seu interesse, é claro. Dê um like ou dislike, não tem nenhum problema. Comente, faça comentários, dê lá mais sugestões, inclusive de temas para serem tratados e também sobre esse tema. Eu aguardo e eu prometo, na medida do possível, responder a todos, ok? E até a próxima.